Olá, esse é mais um programa Brasilianas, plataforma de políticas públicas para o Brasil, uma parceria do GGN e da PUC São Paulo. Eu sou o Luiz Augusto de Paula Souza, tudo para os amigos, e vou conduzir a entrevista de hoje, que é sobre desenvolvimento social e econômico. Aliás, por que o desenvolvimento social e econômico travou no Brasil e como faz para destravá-lo? Quem está aqui com a gente hoje vai ser entrevistado é o professor da PUC de São Paulo, entre outros tantos atributos, que é o Ladislau Dobor. Ladislau, bem-vindo para esse projeto nosso, GGN, PUC São Paulo, né? E a gente está aqui para fazer uma entrevista sobre desenvolvimento econômico e social no Brasil, tanto para pensar a estrutura desse desenvolvimento, a conjuntura atual e as perspectivas de futuro para a construção de políticas públicas includentes, democráticas, quando elas voltarem a ser possíveis. Então, queria te ouvir primeiro sobre por que o desenvolvimento social e econômico no Brasil ele é cíclico e tem momentos de forte travamento e alguns poucos momentos de fruição. O ponto-chave para a gente entender a economia brasileira, sobretudo comparando com outros países, é a desigualdade. Nós somos um país onde 6 pessoas têm mais patrimônio do que a metade mais pobre, que a metade da população brasileira. 5% dos mais ricos tem mais do que os 95 seguintes. Isso aqui simplesmente não funciona. Nós tivemos uma fase muito importante de um desenvolvimento extremamente positivo, que equilibrou o social, o ambiental e o econômico, que foram os anos 2003 a 2013. O Banco Mundial, um estudo recente, chama isso a década dourada da economia brasileira. E com razão. Quer dizer, nós tivemos cerca de 20 milhões de empregos formais, nós tiramos cerca de 50 milhões de pessoas da pobreza. Isso é uma renovação. O desmatamento da Amazônia caiu de 28 para 4 mil quilômetros quadrados, continua uma desgraça, mas enfim, é uma imensa vitória. Ou seja, você gerou empregos, gerou renda na base da sociedade, que dinamizou o mercado, a demanda, o que fez que as empresas crescessem, o que gerou mais emprego, e tanto o consumo das famílias gera imposto, receita para o Estado, como a atividade empresarial gera imposto, receita para o Estado. Então cobriu e fechou a conta, não houve déficit nenhum, isso é uma farsa nesse processo. Como é que quebra esse processo? À medida que foi sendo repassado um conjunto de recursos para a base da sociedade, através de aumento de salário mínimo, Bolsa Família, enfim, luz para todos, um conjunto de direitos que foram expandidos, o sistema financeiro aprendeu rapidamente a como chupar essa capacidade de compra. Então, eu, professor Ladislau, tenho minha poupança, eu pago a geladeira à vista, R$ 1.200. O pobre vai pagar, o pobre não, a massa da população vai pagar, como não tem como pagar à vista, a mesma geladeira a R$ 2.700. Crediário. No crediário. Isso enforca a pessoa. Não é possível você ter uma taxa de juros de 140%, pegando gente que não entende e está precisando do resto da geladeira, certo? Então, através do sistema do que se cobra no cartão, que é absolutamente escandaloso, do cheque especial... 400% ao ano, rotativo no cartão, 485. Mas mesmo quando você paga à vista no cartão, modalidade crédito, você está pagando 5%. No Canadá, você paga 6 centavos de dólar pela operação. E por que cobrar porcentagem sobre o cartão? Porque é o mesmo custo para eles que você pague 100 ou 500 ou 10 reais, certo? Na realidade, você tem uma deformação radical do sistema de crédito para a população. Então, isso travou a capacidade de consumo da população. Nós temos hoje 61 milhões de adultos, são 40% dos adultos do Brasil, que estão negativados, que é a forma elegante como o Serasa Experian se refere aos que estão com o nome sujo, certo? Se não estão conseguindo pagar o que compraram, imagina comprar coisas novas.
O que acontece quando você trava o consumo das famílias? As empresas não têm para quem vender. Como não tem para quem vender, elas desempregam. O desemprego, que estava a 4,5%, subiu para 12%, certo? Chegou a 13%. Né? Ou seja, as empresas não funcionam porque não tem para quem vender, cai a inflação, claro, porque você quebrou a economia, cai a inflação, mas não é assim que se enfrenta a inflação, enfim, não é, certo? Mas elas também, as empresas pagam taxas de juros que são absolutamente escandalosas, né? Na faixa de 20%, 30%, 40%, quando na Europa você paga ao ano 2%, 2,5%. Né? Essas diferenças de taxa de juros não aparecem tanto, porque no Brasil, e só no Brasil, se apresenta as taxas de juros ao mês. Entende? Então as pessoas se confundem. Né? Na realidade, nós pagamos mais ou menos ao mês no que o resto do mundo se paga ao ano. Então, as empresas ficam travadas porque não tem para quem vender e a taxa de juros para eles, a grande empresa não, ela pega no mercado internacional a 3%, 4%. Mas a pequena e média empresa, o cara vai buscar na agência bancária onde tem a conta, né? E aí é enforcado, né? Agora, isso no Brasil é estrutural, né? Quer dizer, não começou e nem mudou muito radicalmente nesse período na década dourada, 2003, 2013. Por que a gente nunca mexeu nessa estrutura do crédito, da política econômica brasileira e também eu diria, da política tributária, né? Porque você está dizendo, a gente paga muito juros e a gente paga muito imposto no consumo e não paga imposto na propriedade, ou pelo menos não paga tanto imposto na propriedade, os ricos pagam muito pouco imposto, porque não tem imposto sobre lucro e dividendo, enfim. Veja bem, num país como o Brasil, onde o mercado externo é uma coisa pequena, chega a 11%, né, tudo depende do mercado interno. Né? As exportações ajudam, mas são uma coisa secundária. Né? Agora, no mercado interno, você tem um motor fundamental, que é o consumo das famílias, representa cerca de 60% da economia. Você tem a atividade empresarial e você tem as atividades do Estado. Né? O Estado tem cerca de 1/3 da economia passa por tributos, impostos e atividade do Estado. Então, o Estado não é muito grande comparativamente, mas é importante no Brasil. Então, esse Estado tem que funcionar. Ele tem que recolher tributos, por exemplo, sobre herança, sobre grandes fortunas e sobre o capital financeiro, certo? Que não é produtivo, certo? E não impostos sobre o consumo, como é no Brasil. 56% da carga tributária nossa é do consumo, então você contribui para travar o consumo. Se o Estado usasse esses recursos, se ele cobrasse adequadamente de quem... Né? Porque se você pega... É diferente investimento, que é para produzir, e aplicação financeira. Aplicação financeira, eu posso fazer aplicação financeira, ganhar um monte de dinheiro, no país não vai aparecer uma casa a mais, um par de sapato a mais. Certo? Um parafuso a mais, não aparece exatamente. nada. Então, inclusive, se você coloca impostos sobre essa gente vai acordar e dizer, olha, o imposto está comendo o meu patrimônio, deixa eu fazer alguma coisa útil, investir, produzir alguma coisa. Agora, do jeito que está no Brasil, com a taxa Selic, né, que é a taxa que incide sobre a dívida pública elevada, certo? Agora está caindo, né? Tá Chegou caindo. ao menor nível histórico, 7%, agora no final de 2017. Nos Estados Unidos é 0,5%, né? Na Europa 0,75%. Não, ainda é muito grande, mas comparativamente ao Brasil, caiu. Comparativamente melhorou sem dúvida, porque o Estado está completamente estrangulado, né? Tanto assim que eles aumentaram o déficit, né? desde o tempo da Dilma. Mas o essencial é que o tributo deve corrigir as deformações, reduzindo as desigualdades, reforçando com juro barato a capacidade de produção das empresas e a capacidade de consumo das famílias. Tudo que a gente não faz, né? Tudo que a gente não faz porque a gente extrai. E mais, quando a Selic ficou elevada durante muito tempo, cerca de 7% do PIB, dos nossos impostos, o equivalente a 7% do PIB, em vez de servir para o Estado financiar educação, saúde e coisas semelhantes, ele foi transformado em lucro financeiro dos bancos. Né? Porque os bancos pegam a minha poupança, aplicam no tipo da dívida pública, rende bastante,
é uma forma de transferir os meus impostos diretamente para os bancos, em vez de fazer a política do Estado. Então, veja, você travou a capacidade de consumo das famílias, com isso travou as empresas e os impostos que deveriam... Os impostos, quando você trava os dois, os impostos se reduzem, então a tendência é o Estado entrar em problema e, além do mais, a taxa Selic retira desses impostos, desse dinheiro que o Estado tem para fazer coisa útil, retira isso para transformar em lucro financeiro, né? Isso explica que a economia caiu de maneira radical para baixo, enquanto que os lucros dos bancos subiram de maneira absolutamente absurda, né? Ô Ladislau, você acabou de, poucos meses atrás, lançar esse livro aqui, A Era do Capital Improdutivo, da Autonomia Literária e outras palavras, e estou mostrando o livro porque acho que ele contribui para a nossa conversa aqui e para quem está nos assistindo poder aprofundar esse debate. Porque embora a gente tenha algumas jabuticabas, que você está dizendo aqui no Brasil, quer dizer, níveis de juros que não correspondem a nenhum outro país do mundo, mas a gente também responde a uma lógica que é uma lógica do que se chamou neoliberalismo no mundo, da financiarização do planeta, tá certo? Você trata disso nesse livro e, ao mesmo tempo, mostra como é que essas coisas rebatem, refletem, né, produzem efeitos, alguns nefastos, no Brasil. Então, queria que você também desse um panorama, ainda que rápido, porque o livro traz muitos dados, enfim, e análises mais densas, mas um rápido panorama desse quadro, dessa lógica mundial a qual o Brasil também está submetido, né? Veja bem, o livro para já está disponível online, não é um livro de economia, certo? É um livro para a gente entender as coisas, por isso está rodando bastante, inclusive. Não é só no Brasil que o sistema financeiro travou a economia. Aqui foi apenas muito mais violento, certo? Pelo fato que basicamente 5 bancos controlam quase tudo. Mas no resto do mundo, nós temos uma coisa que é bastante simples. Você fazer aplicação financeira, hoje, no mercado internacional financeiro, rende 7% ao ano. O PIB, que é a produção de bens e serviços, aumenta apenas 2,5% ao ano. Então você tem direitos financeiros, papéis, que aumentam muito mais rapidamente do que a produção. Resultado, eles não estão contribuindo, estão se apropriando do produto dos outros. Então, quando o pobre é levado a pagar uma geladeira a R$2,700, certo? Ela E custa paga, 1.200, portanto, a metade, ou menos da metade do que ele poderia estar comprando, para onde vai esse dinheiro? Vai para crediário, vai para o sistema financeiro. Então, a popularidade do livro do Capital no Século XXI, do Piketty, outros livros, os estudos do Stiglitz, que é um prêmio Nobel de Economia nos Estados Unidos, todos estão chegando à mesma conclusão, né? Esse sistema está extraindo dinheiro da economia em vez de financiá-la, né? Os americanos têm uma frase simpática, eles dizem hoje é o rabo que abana o cachorro, né? Porque antigamente os bancos eram um instrumento para as grandes empresas, para as empresas em geral se financiarem, né, e para as pessoas consumirem coisa do gênero. Não, hoje é um sistema de extração e isso não funciona, né? Na conjuntura do Brasil atual, para a gente poder pensar aqui no nosso projeto de políticas públicas para o Brasil, na conjuntura atual do Brasil, com esse cenário que você está descrevendo, em que pé estamos e como que a gente pode sair da encalacrada atual e retomar a possibilidade de construir políticas públicas sustentáveis no campo econômico e social? Nós temos uma máquina de intermediação financeira sofisticada. Ela está sendo usada para alimentar os grupos financeiros. Mas ela pode ser invertida no seu sentido e passar a servir a economia. Então, por exemplo, no plano internacional está sendo muito discutido um imposto sobre capital financeiro improdutivo, certo? Pequeno e crescente, conforme aumentam os bilhões, né? Uhum. Mas, enfim, justamente para estimular esse tipo de capitalismo improdutivo a fazer uma coisa útil. Isso é um processo. Você tem... Tem algum lugar onde isso já
Já tem um desenho, digamos, mais operacional? Não, você tem, por exemplo, a Islândia nacionalizou os bancos e obrigou a fazer o dinheiro a servir as coisas. Você tem na Alemanha os poupadores não têm seu dinheiro em bancos, têm em caixas de poupança locais, chama Sparkassen. Né? Então, o dinheiro de uma comunidade, de uma cidade, serve para desenvolver a própria comunidade. E tem mais, como o imposto lá é mais elevado que o nosso, mas o imposto, em grande parte, é transferido diretamente para os municípios. Não fica lá em cima, porque a gente sabe que lá em cima o ar é rarefeito, enfim, o dinheiro evapora, digamos assim. Evapora rápido. A nível local, o dinheiro está ali, as comunidades podem acompanhar, você tem uma democracia de rédea curta e você aproxima a democracia política da democracia econômica. Onde estão as necessidades das comunidades, está também o dinheiro. E aí o controle é muito mais rigoroso, né? Mas você tem a Suécia, você tem a Finlândia, você tem a China, né? A China tem um sistema financeiro extremamente descentralizado. Tem o Bank of China, tipo do nosso BNDES, para os grandes investimentos e para estruturas, coisas do gênero. As grandes empresas estatais, siderurgia, cimento, essas coisas, têm bancos empresariais, né, para facilitar o controle, certo? Agora, tudo que é pequena e média empresa, todo o sistema é rigorosamente descentralizado. Tem um livro interessante, recente, de um americano, né, diz que o sistema é mais descentralizado na China do que nos países nórdicos, né? Então, na realidade, voltando ao Brasil, pegue, por exemplo, os grandes fundos de pensão complementar. São cerca de 730 bilhões, são 13% do PIB. O que é que eles fazem? Eles aplicam em papéis para render. Esse dinheiro são 13% do PIB. Imagina isso investido em produção. Isso é bom, porque você aumenta a produção, a riqueza do país, que vai cobrir as necessidades futuras, né? Então, tanto falando, meu Deus, a Previdência, não sei o quê, faça coisa útil com o dinheiro das aposentadorias, desenvolva a produção, porque o pessoal não vai comer dinheiro quando aposenta, vai comer produtos, certo? Então, essa é a lógica. Você deve repensar o sistema tributário, certo? Não é possível você cobrar proporcionalmente mais dos pobres do que dos ricos. Isso aqui não funciona. E você tem que controlar um sistema que hoje é uma peneira, que é o acesso das grandes fortunas aos paraísos fiscais. O Brasil tem no exterior 520 bilhões de dólares. É Panamá, Bermudas, etc, etc. Né? Esse dinheiro está lá, está trabalhando, está rendendo para eles. Certo? Esse vazamento é organizado pelos bancos no Brasil. Tá? Eles têm departamentos que chamam, pasmem, de otimização fiscal. É muito simpático. Os nomes são fantásticos. Como é que eu sonego imposto, né? Trocando em miúdos? É otimização fiscal. Né? 520 bilhões de dólares é 1.700 bilhões de reais. É 26% do PIB. Certo? Imagina isso investido no Brasil na produção. Certo? Então, na realidade, o principal eixo, digamos, de transformação é o seguinte: toda essa gente que não produz e ganha, certo? A gente tem que dizer para eles, meu amigo, por que você não trabalha? Certo? Produz alguma coisa. Você vai ter lucro na sua produção, é legítimo, compra teu iate, passeia à vontade. Esse não é o problema. O problema é que você gerou uma máquina, porque o dinheiro não é mais um negócio de papel, né? de coisa. Essencialmente são sinais magnéticos. Então, o dinheiro navega no sistema planetário, certo? E ninguém controla esses sistemas modernos, digamos, de uma fluidez financeira desse porte. No nível internacional, o dinheiro roda no planeta e o sistema de regulação, que são os bancos centrais, estão divididos em cerca de 200 países, cada um tentar. Então, se um país, por exemplo, de repente, um governo decide, vou reduzir os juros porque isso aqui está escandaloso, de repente o governo cai, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Né? Então, vamos pensar nas semelhanças que não são mera coincidência aqui no Brasil. É possível reverter? A gente teve medidas recentes tomadas pelo governo ilegítimo que está hoje gerindo o país, ilegítimo porque não passou pelo crivo das urnas, não foi eleito, né? Tem um conjunto de figuras e de proposições ali que não estava em programa
nenhum, e se estavam no programa derrotado, né? Então a gente está vivendo uma situação totalmente anômala no Brasil. Mas de todo modo, eles passaram, depois do golpe de Estado de 2016, do golpe parlamentar, midiático, enfim, eles passaram a tomar certas posições e conseguir aprovar com muita facilidade parte delas no Congresso Nacional. Agora que está chegando uma possível eleição em 2018, começa a ter alguma dificuldade, porque os animais políticos do Congresso Nacional vão começar a ficar com medo das urnas, né? Mas, de todo modo, eles passaram um congelamento de gasto social por 20 anos, quer dizer, 10 podendo ser prorrogado por mais 10. Eles produziram uma reforma trabalhista, que eu costumo chamar de contra-reforma trabalhista, que, na verdade, suprime direitos e cria algumas aberrações, né, do negociado sobre o legislado. A gente tem gente negociando o contrato que é assim, olha, se o cliente não me pagar, eu não te pago e não pago o salário e não te devo nada. Veja bem, estou interrompendo esse muro de lamentações porque, Não, porque por ele favor. é grande, né? Mas basicamente não tem mistério. É possível reverter isso? É possível reverter, mas veja bem, com o quadro político, esse Congresso foi eleito por corporações, num sistema que já é inconstitucional, certo? Com financiamento das corporações. Ele não tem nenhum interesse em mudar a tendência. O que acontece no conjunto desses diversos, redução da teto de gasto, etc., etc., né? É que para você manter os lucros do sistema financeiro, né, a única maneira, numa economia que eles travaram, né, Deprimida, é você tirar do andar de baixo, certo? Vai tirar da Previdência, vai tirar do social, vai tirar da saúde, mínimo, educação, salário mínimo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, etc., etc. Quer dizer, você tira... Vai tirar das universidades? Vai tirar da universidade, você tira do produtivo, certo? Que é o consumo das famílias e a capacidade das empresas, e você transforma essas... Você não pode, ao mesmo tempo, ter esses lucros do sistema financeiro e você ter a relativa prosperidade que tinha se gerado na base da população. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão apertando. Nisso, eles não estão inventando muito, certo? Nos Estados Unidos, 10 milhões de pessoas perderam suas casas, né? Porque quando 2008, os bancos, né, quebraram pelo sistema especulativo, em vez dos bancos pagarem, fizeram pagar o andar de baixo, certo? A política de austeridade na Europa, certo? Que quebrou a Grécia, enfim, a Espanha, tudo isso é o mesmo processo. Quer dizer, você quer manter os lucros dos banqueiros numa economia relativamente parada, alguém tem que pagar isso, né? O interessante é o seguinte, que Joseph Stiglitz, que é um prêmio Nobel de Economia, foi economista-chefe do Banco Mundial, ele diz que o sistema de austeridade não vai funcionar porque não funcionou nunca. Isso é o Joseph Stiglitz. O Martin Wolf, que é economista-chefe do Financial Times. Financial Times, a nível mundial, é o órgão dos interesses financeiros. Ele, Martin Wolf, escreve no próprio Financial Times, esse sistema perdeu sua legitimidade. Por que perdeu sua legitimidade? Porque são grandes lucros sem a produção correspondente. Então a gente podia falar mal do capitalista que tinha sua produção de tecidos e explorava seus trabalhadores, enfim, mas olha, produzia tecidos, pagava imposto e gerava emprego, certo? Esses não. Certo? Então, esse processo mundialmente é estudado atualmente e com pesquisas nos mais diversos países, né? E está claro, é um sistema que perdeu legitimidade porque é um capital improdutivo, que é o título que eu adotei para este livro. No Brasil, as pessoas confundem, porque quando se diz, por exemplo, eu vou no banco, eu tenho minha poupança, o professor, na minha idade, eu tenho minha poupança, pergunto para a minha situação aí com a gerente. No banco, ela pergunta em que o senhor quer investir. Eu digo, moça, isso não é investimento, é aplicação financeira. Eu posso ganhar dinheiro com isso, mas no país não aparece mais nenhuma riqueza, certo? Então, na realidade,
A reconversão necessária é basicamente essa. Nós temos que utilizar toda essa máquina, agências financeiras, bancos, enfim, tudo que temos, todos os sistemas informáticos. Não é muito complicado você dizer, olha, em vez de você extrair dos clientes com esses juros completamente surrealistas, certo? Você vai voltar ao que era o banco, que era assim, entende? Que era, por exemplo, eu tinha uma empresa, eu era num banco em Campinas, fui lá, pedi um crédito barato, 3%, 4% ao ano, o que se faz, enfim, acima da inflação, certo? Eu com isso comprei equipamento, tive meu lucro, com lucro devolvi meu empréstimo com juros. Agora, se eu pego um empréstimo no banco e tem que pagar 20%, 30%, 40% de juros, isso simplesmente não inviabiliza funciona, né? a atividade produtiva. O nosso tempo acabou e a gente acabou de ver aqui com o Ladislau uma série de questões, né, e de análises que mostram que a gente tem um trabalho, de um lado político para fazer, muito forte para poder reconquistar a condição de não ser preposto do mercado financeiro tal como ele está colocado para a gente. Trabalho grande pela frente, por isso que é importante a gente seguir nesse debate. Isso aí, obrigado, até a próxima aqui no Brasilianas, uma plataforma de políticas públicas para o Brasil.